Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Falação, o podcast da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERJ. Nossa convidada da vez é Lígia Aliberti, fundadora do Multivias Comunicação e diretora do capítulo ABERJ Noroeste Paulista. O tema é marca pessoal, assunto ao qual ela tem se dedicado em pesquisa e consultoria. Lígia, bem-vinda ao Falação. Obrigada, André. Estou super feliz de estar aqui, como sempre, super feliz com qualquer oportunidade que eu tenho em relação à ABERJ. Lígia, estamos curiosos para conhecer mais de você. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, da sua história profissional e como você chegou a este tema da marca pessoal. É curioso até, né? Porque esse tema da marca pessoal chegou para mim, na verdade, o ano passado, no início de 2019. Mas a minha trajetória é na área de comunicação, né? Então eu trabalho até hoje, né, com comunicação corporativa. Comecei pelo gosto pelo jornalismo, fiz letras, depois eu fui me apaixonando pela comunicação corporativa. E aí passei a estudar marketing e sempre trabalhei com marca de empresa. E como eu atendo, né, eu tenho uma agência de comunicação, né, no interior paulista, e eu atendo pequenas e médias empresas. Então essa parte do branding sempre foi muito importante no nosso trabalho, porque a pequena e média empresa ela chega muitas vezes sem ter essa questão muito definida, sabe? Da marca, de como ela quer trabalhar a imagem dela, então a gente acaba fazendo esse papel também. E aí quando eu realmente foquei nesse nicho, fui estudar branding e tal, e aí eu me deparei com uma questão que era a imagem do empreendedor e a necessidade que ele tinha também de trabalhar a imagem dele, né? E eu tirava isso de campo, não era algo em que eu atuava até então. E aí juntou essa necessidade dos clientes com a minha própria necessidade como empreendedora, né, de uma pequena empresa. E eu falei, nossa, eu preciso entender melhor isso. Eu me incomodava em ver que nas redes sociais eu era uma pessoa sem voz, enquanto que na minha vida offline eu dava palestras, eu estava em eventos, né, eu representava a minha empresa, então era meio desconexo, assim, né? Eu falei, gente, não... Eu estou perdendo a oportunidade de ter voz, de mostrar minhas ideias. E aí eu fui estudar o tema da marca pessoal, né? Fui descobrir isso, fui perceber que é muito ligado ao branding realmente das empresas, que a gente empresta, na verdade, né? Tudo da área de branding. Mas aí veio essa nova paixão, entendeu? Então hoje é uma frente de trabalho, assim. Legal. Então, se eu estou entendendo, marca pessoal tem a ver com branding, passa por redes sociais também, mas eu penso que vai ser interessante a gente definir melhor o que é marca pessoal. Você pode contar pra gente? Pode explicar um pouco mais sobre esse próprio termo? Eu gosto muito de uma frase do Jeff Bezos da Amazon, que é o CEO da Amazon, que ele fala que marca pessoal é o que dizem quando você não está na sala, né? Então é uma fala clássica dele, que para mim resume muito realmente o que é o conceito, né? Porque a marca pessoal todo mundo tem, na verdade, pelo bem ou pelo mal, é realmente aquilo que a gente tem na essência e aquilo que a gente demonstra, né? Essa junção, né, do ser e do parecer, é aquilo que acaba sendo o que é pensado sobre nós mesmo. E depois, quando você toma consciência, né, você assume as rédeas desse processo, é super bacana, porque aí você consegue realmente construir isso, né, de uma maneira mais consciente do que apenas deixar no automático a coisa ser como ela é. Então, é muito... apaixonante, assim, eu diria, quando você entra nesse universo e começa a entender realmente quem você é, como você é visto e trabalhar da melhor maneira para existir uma conexão. Sim, e quando eu ouço o termo marca pessoal, nós estamos falando de um indivíduo, nós estamos falando, bom, de uma pessoa, né? E eu imagino então que tem muito a ver com tendências de humanização da comunicação. É por aí mesmo? Sim, tem essa tendência muito forte, né? Inclusive, nós pudemos observar exemplos interessantes nessa fase aí da pandemia, né? De empreendedores
que vieram, gestores, né, em geral, que vieram realmente falar de uma maneira muito mais aberta e muito mais humana, né, sobre as questões da empresa, do gestor ter começado a colocar a cara na rede social. Isso é muito legal. Então a gente vê que essa humanização na comunicação, que já vem acontecendo há bastante tempo, mas que nessa pandemia se intensificou, tem tudo a ver com marca pessoal, porque afinal quem vai estar à frente da marca então são pessoas, dando as caras, né? E essa pessoa precisa realmente saber bem qual é a essência dela e como ela linka isso com o público, né? Então, é essa junção realmente da forma como você se vê, da forma como você é visto, como você quer ser visto, e você trazer essa imagem da maneira mais transparente possível, né? Você conseguir trabalhar isso da maneira mais transparente possível. E por isso que se tem dito muito que isso vai ser cada vez mais propagado, né? Inclusive com os nano-influenciadores, né? Que agora nas redes sociais está sendo falado que esse foi o ano dos nano-influenciadores, pessoas com menos de 10 mil seguidores e que têm sido bastante relevantes dentro de um nicho, né? Então essa é essa tendência, né? E cada vez a pessoa se mostrar mais como ela é realmente, né? Você mencionou começar a dar as caras nas redes sociais. E o que impede a gente, então, de começar a dar as caras? Eu vejo assim, né? Muita gente dá as caras, todo mundo tem um perfil praticamente, né? Em rede social. Agora, você dar as caras efetivamente exige, por exemplo, que você tenha coerência com aquilo que você é e que você tenha consistência. Então, não adianta você dar as caras também hoje e ficar um mês sem dar as caras, entende? Ou você, por exemplo, só postar quando você vai em festa, ou como acontece muito, a pessoa posta quando viaja, né? Então, quando ela viaja, ela faz um diário da viagem, todo dia ela tem um post, mas ela não coloca nada além, né? Fica restrito àquele momento. Isso não é bacana, isso não fortalece a sua marca pessoal, né? A pessoa que tá te vendo pode achar até que você só faz aquilo. Às vezes a gente faz uma pesquisa até pelos stories, colocar lá, né, o que as pessoas sabem sobre você, e você descobre que até quem te segue, ou até da sua família, não sabe direito qual a sua atuação real, por exemplo, no seu meio profissional. Porque a gente não fala, a gente não apresenta isso, né, de uma maneira consistente, assim. Então, o que impede, na verdade, que isso aconteça, eu acho que é uma consciência da importância, né, da gente trabalhar, dar as caras de uma maneira estratégica, de uma maneira autêntica, e o medo também, né, porque muitas vezes a gente tem uma atuação no offline e a gente quer preservar isso, né, que a gente construiu, e aí dá medo de você transpor isso e passar para o digital e não ter a mesma relevância, você não conseguir. Tem gente que tem medo de ser aparecido ou parecer bobo. E tem gente também que acaba não gostando do que vê e tem medo de entrar nesse mundo, não gosta mesmo de rede social, não gosta de mexer na ferramenta. Também a gente vê bastante isso. Mas é aquilo, eu penso que tem que pôr na balança, né? Se você nota que você vai ter mais benefícios do que prejuízos, do que riscos, então vale a pena você se preocupar e desenvolver um trabalho nesse sentido. Sim, eu entendi a questão do medo. Entendi a questão do medo de você não manter online o que você tem offline. Entendi o medo de parecer bobo, ou até o medo de uso das redes sociais, como você falou. Mas como que a gente resolve isso? Você teria alguma pista? Você teria alguma direção para isso? Eu vi uma frase outro dia também que eu gostei, que falava assim, que o segredo para o sucesso ninguém tem, mas o segredo para o fracasso é você não ser você mesmo, né? Você querer agradar todo mundo. Então, eu acho que isso é o ponto principal quando a gente tem esse medo, assim, essa insegurança. Às vezes não é tão simples mesmo. Você fica pensando na sua reputação, né? Então, será que eu falo disso? Será que eu não falo? Só que ao mesmo tempo, quanto mais você fica se cercando de mil cuidados, de mil travas, menos você
consegue realmente chegar nas pessoas, menos você gera conexão com as pessoas. Eu, quando comecei, por exemplo, a me expor mais no Instagram, minha preocupação era essa, de conversar com quem me conhece mais para saber se estava me vendo ali. Porque eu queria muito isso, eu não queria, sabe, parecer que era algo que é montado e tal. Isso não quer dizer que você não tem que ter planejamento, né? Eu já falei aqui bastante do planejamento, de você pensar no público, pensar na entrega que você quer fazer, que benefício você vai levar, mas também não ser travado, né? E à medida em que você tem uma autoconfiança do que você é e de como você vai conectar isso com o público, você vai perdendo o medo, né? Então, acho que o medo ele está muito ligado à falta da confiança em nós mesmos, dessas travas que a gente coloca na gente mesmo. Então, eu acho que é uma junção, sabe? De você não querer agradar todo mundo, de você assumir quem você é mesmo e você ganhar autoconfiança. E aí isso faz com que esse medo realmente deixe de existir, né? Com o tempo. Sim, Lígia, você comentou da sua experiência, enfim, com jornalismo e com marketing, você atendendo as empresas. Eu fico pensando que a esse ponto da sua pesquisa e da sua atuação também em marca pessoal, você tem enxergado paralelos da comunicação corporativa com esse assunto, com essa perspectiva de marca pessoal? Tem bastante paralelo, né, acontecendo, porque até hoje já é apontado isso, né, como uma tendência de comunicação do líder embaixador. É claro que sempre teve essa importância a liderança, mas agora mais ainda, né? Não só um embaixador ali com a sua equipe, mas um embaixador da marca em qualquer ambiente, inclusive rede social, e não apenas assim na rede social da empresa, mas na rede social dele. As pesquisas até do Trust Barometer, por exemplo, da Edelman, sempre apontam essa questão de como que as pessoas estão, né, se conectam realmente mais com pessoas e que como elas veem o CEO com uma grande importância, por exemplo, nessa comunicação da marca, né? Então, é algo importante que vem sendo necessário e, ao mesmo tempo, traz uma grande responsabilidade para o gestor, né? Acho que assim, ou ele coloca a comunicação como uma competência zero que ele tem que ter, tipo, para começar qualquer assunto, ou não vai dar, porque cada vez mais é exigido. E às vezes ainda você vê que tem líder que acha que não é para ele, que não é com ele. Só que não tem como, né? É claro que ele não precisa ser o porta-voz oficial da empresa, mas a rede social dele, até como marca empregadora, é importante. Se eu sei, por exemplo, que eu vou trabalhar numa determinada organização, que é com um determinado líder, e eu vou olhar o LinkedIn desse cara ou do Instagram, eu vou fazer uma imagem sobre ele, né? Será que eu vou querer trabalhar com ele? Então, e até nesse ponto é importante. E na mesma forma, se você for pensar na organização como enquanto porta-voz mesmo, é a necessidade que você tem de ter um representante à altura e que consiga trazer as pessoas, né, para perto, mesmo que né, não seja só ali naquela situação da rede social da empresa, não, mas na dele, ele falando, ele dando as caras, né? Uma questão que é importante, ao mesmo tempo faz a pessoa ter uma grande responsabilidade, né, muito maior, acredito, do que antes, porque com toda a grande responsabilidade, né, o tombo é grande, né, quando você tem um problema também. Mas é o que eu falei, acho que colocando na balança, o líder tem que enxergar que é importante para o negócio e para ele também, porque ele também é um negócio. Por que a gente não se enxerga como negócio? Né? Se a gente está falando que a gente tem uma marca pessoal, a gente é um negócio também. A gente também está na prateleira do supermercado, né? Quando querem contratar um ou outro, a gente é um produto ali que pode ser escolhido ou não, né? Então, acho que em vez da gente fazer biquinho e achar ruim toda essa responsabilidade, é assumir isso e trabalhar da melhor maneira. Quero continuar esse assunto te perguntando outra coisa sobre isso. Agora, em outra perspectiva, o que você acha que as organizações têm a aprender com esse conceito de marca pessoal? É bem interessante isso, pensar desse aspecto. Porque, assim, as organizações... eu acho que tem
tudo a ver com essa visão da diversidade que vem crescendo, sabe? Porque se a gente quer também que as pessoas, que a gente precisa trazer um ambiente mais diverso, tem tudo a ver com as pessoas assumirem a sua marca pessoal, assumirem a sua essência e trabalharem para isso, né? Então, acho que as organizações, entendendo mais esse conceito também da marca pessoal, elas vão aprender em 2 aspectos, assim, né? Um, de trazer pessoas autênticas, né, para trabalhar, e não apenas aquele robozinho, que é aquela pessoa, né, como era antes, que usa a roupa daquela cor, o cabelo daquele jeito, que se comporta daquela maneira. Então, acho que abre a mente para a importância da diversidade, você trazer pessoas autênticas, que são pessoas mais autoconfiantes, que sabem o que elas querem, né, e que vão poder contribuir muito mais assim para a organização. E esse ponto também é de entender mais essas pessoas como influenciadores realmente, né? Porque se você tem também pessoas na sua organização que trabalham e você estimula também que elas, como os líderes no caso, né, capacita para eles se posicionarem melhor, para eles desenvolverem as suas redes sociais de uma melhor maneira, você tá ganhando também, porque, né, mas ele, vamos supor, esse nem é o porta-voz oficial, mas a pessoa trabalha na sua empresa, ela escreveu isso no LinkedIn, ela já é um porta-voz, ela já tá influenciando, né? Então, acho que esse é outro aspecto que as organizações ganham. E eu tenho tido mais demanda nesse sentido, sabe? De empresa que procura, que a empresa paga para a gente falar de LinkedIn para a equipe de líderes, por exemplo. Então, você já nota aí essa preocupação, né? De mostrar para eles como fazer também, porque não todo mundo tem medo, todo mundo não, né, fica às vezes travado, e acho que a capacitação é importante. Tá certo? Então eu vou aproveitar que estou aqui com você e te fazer essa pergunta. Se eu quero desenvolver minha marca pessoal, quais os primeiros passos que eu preciso dar? Bacana. Bom, o processo de desenvolvimento de marca pessoal, ele começa com você definindo e enxergando bem a sua essência. Né? Então, assim, a gente precisa chegar nos atributos da marca, assim como a gente faz no caso da marca corporativa. Então, assim, qual é a essência realmente, quem que eu sou, né? O que eu tenho de competência, com quem eu ajudo, né, no meu ofício, assim, então, quem eu ajudo, que benefícios eu entrego, que é a minha proposta de valor. Então, você passa por essas definições, por entender muito bem isso, e como você é visto. Então, o outro passo interessante do trabalho é uma pesquisa que é feita, né, para a gente saber como o outro te vê. E aí isso é cruzado com aquela sua leitura, o que é muito rico, né, porque você acaba vendo, às vezes, pontos que você não imaginava, que eram tão bons ou que você precisa evoluir, e aí você faz esse cruzamento e junta com a sua visão de como você quer ser visto. Né? Então, beleza, como eu quero ser visto? Que imagem eu quero projetar ao meu respeito? Né? Se estão me vendo assim, será que isso é legal? Será que isso tem a ver comigo? Né? Então, não, eu quero mostrar dessa forma. E aí você define isso realmente no papel, né? De quais os seus atributos de marca, o seu posicionamento. Então, por exemplo, eu sou, por exemplo, a história que eu vou contar, né? Eu sou uma empreendedora que quis trabalhar mais a minha própria imagem para alcançar mais pessoas, alcançar o meu público. E eu, por exemplo, eu já ganhei um prêmio X, já ganhei um prêmio Y. Então, se isso fortalece a minha história, eu tenho que trazer também no meu posicionamento. E eu ajudo pessoas a fazerem isso por meio daquilo. Né? Então, o posicionamento seria, em geral, nessa linha, para você definir realmente como se colocar. E a partir daí, você, pensando em rede social como um canal, você vai definir o seu conteúdo primário e o seu conteúdo secundário. Né? Então, por exemplo, eu entendo que no meu Instagram eu vou falar de marca pessoal para o empreendedor, que no caso eu foco mais nesse público. Então, eu vou trabalhar essa comunicação num primeiro grau. E aí eu tenho o conteúdo secundário, que eu vou falar de empreendedorismo, eu vou falar de liderança feminina, eu vou falar
de lifestyle, vou trazer também, né, como eu falei, questões da minha vida, inclusive maternidade, porque eu tenho um filho de 3 anos, então eu posso trazer esse assunto também, não como foco, mas junto. E aí você vai para ação, né? Então tem um processo anterior para você realmente se empoderar, para você ter um planejamento e aí partir para o teste. E não ter medo, né, de testar. Porque você começa com uma ideia. E é engraçado isso, porque mesmo a gente que trabalha com comunicação não é dono da verdade. E aí a hora que você vai fazer para você, você fala assim, nossa, mas será que é esse jeito? Eu trabalhava com posts assim, com artes no começo, testei carrossel, né, que tá usando muito no Instagram. Aí eu falei, bom, beleza, isso foi legal, né? Ah, beleza, vou mudar, mudei cor, né, minha paleta de cores. Comecei a me ver mais ali, entendeu? Então foi um processo. Paleta de cores, comecei a trabalhar mais minha foto, mais descontraído, porque eu sou assim, não adianta eu querer ser formal, não é o meu perfil. E aí é aquilo, é louco, porque é um experimento com você mesmo, né? Então é você trabalhar a sua própria imagem, mas assim, um experimento com risco calculado. Você não está fazendo assim na louca, né? Você tem os passos anteriores. Então, via de regra é esse processo. Mas uma coisa engraçada, André, é que varia bastante também, sabe? O trabalho que é feito em cima de marca pessoal, assim, a metodologia, né, utilizada vai depender da que você for buscar ou de quem for te ajudar. Mas esse lado de olhar para si, olhar para o mercado e para o que você quer, né, como você quer ser visto, é meio que padrão, né, juntar tudo isso para você trabalhar a sua marca pessoal. Como é interessante perceber que isso só é possível também através do autoconhecimento, não é? É uma ferramenta, uma verdadeira aliada para o desenvolvimento da marca pessoal, não é? Tem tudo a ver com autoconhecimento, realmente, falar de marca pessoal, porque como a gente estava dizendo, até de você ter autoconfiança, né? Você tem essa autoconfiança na medida em que você sabe quem você é na fila do pão, né? Tipo, uma coisa que muitas vezes para nós é complexo de chegar. Eu, nesse processo comigo mesmo e com clientes, né, que eu comecei a trabalhar esse tema, eu confesso que eu comecei a admirar muito mais do que eu admirava os youtubers, por exemplo, né, e os influenciadores no geral. Mas assim, os youtubers, por exemplo, que eu hoje consumo muito, eu falo que a minha TV não fica ligada mais na TV, né, fica ligada no YouTube. E aí você já vai tendo os canais que você gosta e fica por ali. Mas eu comecei a admirar porque, assim, muitas vezes, assim, a gente que é do meio corporativo tem muito mais amarra, sabe? Então você fica muito mais restrito, assim, você não quer dar um passinho falso, porque você já criou uma reputação no mundo offline e aí você fica pisando em ovos. Então você não quer pisar em ovos, você não quer entrar e colocar tudo isso a perder. Mas quando você se expõe, você se conhece muito mais. Então é nesse ponto que eu comecei a refletir. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não estou pronto para me expor, porque eu ainda não fiz tantos anos de terapia que precisava para ter um bom autoconhecimento. Mas eu vejo que, claro, você tem que ter um plano, só que quando você começa a se expor, aí que você vai se conhecer mesmo, sabe? Porque aí você tem que olhar para aquele feed, né, e ver se você se identifica com aquilo. Você tem que pensar, fazer um texto com a sua voz, né? Você não está falando só sobre o que a empresa acredita, que você representa ou que é sua, mas você tem que trazer o seu eu para você ter algum sucesso ali, sabe? Você tem que trazer o seu ponto de vista sobre as coisas, né? Então você vai ser obrigado a olhar para a sua história. Quando você olha para essa história e traça uma linha do tempo, você se conhece mais também, né? E aí você começa a se sentir realmente mais seguro e você começa a ter mais engajamento no que você posta, porque as pessoas começam de fato a te ver ali. Então é um processo muito grande de autoconhecimento, porque você tem que fazer esse processo antes de você querer se expor, para você se sentir seguro e dar o passo. E depois, quando você já está se expondo mais,
você tá de novo se testando e se obrigando a se ler mais e cada vez, sabe? E aí se você recebe crítica, que você tem total chance de receber, não é? Porque você tá se arriscando, mas aí você também é obrigado a juntar os cacos e entender o que você ganha com isso, o que você aprendeu com isso. Então, às vezes a gente olha youtuber assim, parece que a pessoa liga a câmera e sai falando e não que a gente tem que ser youtuber, necessariamente, né? Mas hoje eu admiro por isso, entendeu? Porque eu entendo que eles devem ter um processo muito grande de construção, assim, do que eles são e tal, para eles conseguirem chegar nas pessoas como eles chegam. Excelente. E se agora, terminando este episódio, eu quero aprender mais sobre isso, qual dica você me dá? Que eu possa ler, que eu possa assistir, que eu possa ouvir? Bom, eu, falando em Instagram, por exemplo, eu indico um perfil que é da Thalassa Coutinho, que eu gosto bastante. Ela hoje a gente já vê assim, né? Se você colocar na busca personal branding ou marca pessoal, você já vai ver pessoas falando do assunto. Mas ela é uma que eu gosto bastante, porque ela fala muito de você criar uma marca memorável, de você trabalhar uma marca única, né? Porque tem isso também, a gente se diferenciar, né? Quando a gente olha os nossos atributos, a gente está vendo os nossos diferenciais. E você tem que fazer um casamento entre o que você é e o que o público quer também, né? O que o mercado em que você está inserido busca. Então, essa coerência, casamento é importante. E tem uma pessoa que é a maior referência, assim, que eu indicaria, que é o livro também para quem tá começando e quer entender, mas assim, ao mesmo tempo ele fala de tudo o que precisa, que é Personal Branding, do Arthur Brander. Ele é um cara que escreveu esse livro já há um tempo, né, que trouxe esse conceito para o Brasil, e ele fala na prática mesmo, como você faz uma pesquisa de marca pessoal, como que você se analisa, como que você deve entender o conceito. Então, eu também acho que é uma leitura bem importante para quem está, né, querendo entrar nesse tema. Este foi mais um episódio do Falação, mas os aprendizados continuam. Visite o portal Aberj para ter acesso a mais conteúdo sobre estudos da comunicação empresarial, ter informações sobre os cursos da Escola Aberj e também saber como se tornar um associado. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberj, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!